Irmãos, boa noite a todos. Acredito que todos aqui, se não todos, mas a maioria já me conhece, né? Meu nome é Fábio Trindade, né? Servo do Senhor. Já faço parte dessa igreja, contando um pouquinho da minha história. Desde 1997, eu faço parte aqui da PIB, né? Eu cheguei aqui na igreja com 17 anos e hoje eu estou com 25. Passa rápido o tempo, né? É 45, irmãos. Então passa rápido, né? Às vezes eu fico olhando para o Felipe, né, que é meu filho, já tem 18 anos, e eu fico imaginando que eu tinha menos do que a idade que ele tem agora, quando eu cheguei nessa igreja, né? 17 anos. E graças a Deus a gente conseguiu constituir uma família, né? A gente está falando hoje de família, né? Uma família abençoada, né? Conheci a minha esposa, a Luziane, no qual fazia parte de uma outra congregação batista. E pela permissão de Deus, Ele permitiu o nosso casamento, a nossa união aqui na PIB. Quem celebrou o nosso casamento foi o pastor Cláudio Anô do Nascimento Costa, juntamente com o pastor Gilvan Barbosa, que eu acredito que os pastores conhecem, né? O Gilvan Barbosa. Então nós tivemos o privilégio de ter 2 pastores no dia do nosso casamento celebrando. Agora, por que esses 2 pastores? Porque o pastor Gilvan era o pastor que a Lu já o conhecia, né, na congregação, que ele dava um apoio no bairro Piauí. E o pastor Claudiano era o pastor dessa igreja, né? Então, por isso, dos 2, tivemos esse privilégio, né? E Deus nos abençoou com a nossa família. Tem o Felipe Gabriel, a Letícia Gabriele e a Luziane, né, que são bênçãos do Senhor, né? Só apresentando um pouquinho a nossa família, né? Para que os irmãos possam nos conhecer melhor. A maioria aqui já conhece, né? Amém, irmãos? Irmãos, o nosso tema é Jesus transforma minha família, né? Jesus transforma minha família. E o nosso texto aqui é Josué 24:15, que fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, né? Jesus transforma a minha família. O nosso tema de hoje, da nossa quarta-feira, no qual o pastor me passou, qual a maior necessidade da família, né? A maior necessidade da família. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui qual é a maior necessidade de cada um, de sua família, cada um teria uma resposta, né? Claro que a resposta de quem serve ao Senhor seria mais óbvia, né? Qual seria a nossa maior necessidade? Se a gente fosse perguntar a quem não conhece o Senhor, Jesus ainda, as pessoas no geral, é claro que eles iam destacar também várias necessidades, né? Diferentes, materiais, espirituais. Mas o nosso texto, irmãos, para a gente se basear aqui um pouquinho, é lá em... Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. É Atos 16:31. Atos 16:31. Assim fala a palavra do Senhor. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa nessa noite, Pai, nos dar orientação, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumento vivo, Pai. Tua palavra jamais volta vazia. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que nós verificássemos um pouco esse contexto, né, do será salvo tu e a tua casa, na nossa reflexão de hoje. E no final, a gente vai exatamente fechar o nosso tema, né, que é a maior necessidade da família, né? É porque quando a gente lê esse versículo,
a gente lê esse versículo que fala assim: que eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então fica aquela situação uma situação assim muito aberta, né? Ficou uma interrogação. Exemplo, na casa do irmão Carlinhos aqui tem 5 pessoas. Então o irmão Carlinhos tomou a decisão dele. Então automaticamente todos vão ser salvos já? Então na cabeça da gente a gente pensa automaticamente isso, né? Mas a gente vai estar transcorrendo um pouquinho esse contexto, né? E a gente vai destacar lá que em Atos 16, 12, né? Lá no início, para a gente entender um pouquinho, né? Que Paulo e seus companheiros, eles estavam naquela viagem missionária, né? Em Filipos, lá na Macedônia. E ali eles estavam pregando a palavra de Deus poderosamente, né? Estavam pregando, falando, anunciando do Senhor, falando dos milagres, curando. Atos 16, 12 fala: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, o nosso servo do Senhor estava ali fazendo a vontade de Deus, né? E a gente pode destacar também, nessa viagem missionária de Paulo, até chegarmos no versículo 31, algumas situações aconteceram. Por exemplo, a Lídia e toda a sua família se converteu, né? Que é lá em Atos 16, 14, 15. E ali também teve outro episódio, bem conhecido de todos, que foi a libertação daquela jovem, né? Que fazia adivinhações. Que aquela jovem lá, que destaca aqui, a Bíblia destaca que ela dava muito lucros para aqueles homens, né? Que eram os seus donos. Então, certa situação ela ficava olhando para eles, né, para o próprio Paulo e falando: é servo do Deus vivo, anunciando algumas situações, e Paulo ficou um pouco irritado e repreendeu e curou aquela jovem, né, a libertou daquele espírito, né, daquele demônio de adivinhação. Então, a partir daquele momento, irmãos, quando Paulo ministrou a cura na vida daquela mulher, aqueles que eram seus donos, né, entre aspas, né, eles ficaram muito perturbados e raivosos, né, e fizeram de tudo para colocar aquela cidade, né, e foram com violência contra Paulo e Silas. Por quê? Porque ali era o ganha-pão deles, né. Então, a partir do momento que aquela jovem recebeu a cura, aquela fonte lá do mal, a gente pode colocar assim, acabou para eles, né? E eles ficaram muito furiosos, né? Que ali é o meio de vida deles, enganar as pessoas através daquele espírito, né? Então, o que é que acontece? Eles colocaram toda a cidade contra eles, né? E, consequentemente, lá em Atos 16, do 16, 23, aconteceu que eles foram o quê? Lançados na cadeia, né? Foram presos, né? Por conta de tal acusações. Então, nesse momento, irmãos, que a gente está aqui contextualizando, a gente já vai para a segunda situação, que após a prisão, houve um encontro daquele servo do Senhor, né? Com o carcereiro. Esse carcereiro, os irmãos, a maioria já sabem dessa história, mas a gente vai estar relatando passo a passo até fechar nesse versículo 31, né? Então, naquele momento, eles foram guardados naquela cela, né? Acusados de várias situações lá para ser presos. E eles foram o quê? Foram açoitados, né? Apanharam bastante, foram chicoteados. E aquelas autoridades colocaram aquele carcereiro como guardião lá para estar trazendo segurança e prendendo aqueles homens. Atos 16, 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então é como se fosse um presídio aqui de segurança máxima, né? Guarda esses barderneiros aqui, para que eles não possam causar mais problemas, né? Nem espirituais, nem financeiros aqui para nós.
Então, irmãos, vocês observem que eles foram o quê? Açoitados, né? Apanharam, né? Isso aqui, se a gente for observar aqui na história, esses açoites não era nenhum castigo, não, porque o castigo era algo pior ainda que acontecia com eles, né? E poderia estar levando à morte, né? Falando ainda do encontro com o carcereiro, lá em Atos 16, 27, fala assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, o que é que acontece, irmãos? Deus poderosamente age através de um terremoto. E esse agir de Deus, ele faz com que todas as portas, todas as correntes possam estar se rompendo, se quebrando e libertando aqueles prisioneiros. Atos 16, 26, né? O que fez o carcereiro entrar em desespero? Porque a função dele é o quê? Era estar guardando aqueles homens com segurança máxima. E de repente, agora interessante aqui que no Atos 16, 27, que fala assim: o carcereiro despertou do sono, né? Ele estava dormindo, né? Então ele ficou desesperado, né? De repente o cidadão é aquele que está lá guardando e vê aqueles presos tudo olhando para ele lá solto, né? Sem nada. E ele ficou desesperado. Então o que ele imaginou? De acordo com as leis aqui do meu país, vão me matar. Eu vou ser chicoteado, preso, açoitado, enforcado ou degolado. Então, para que eu possa ter aqui uma morte mais suave, né? Se é que existe morte suave, eu vou tirar minha própria vida, né? Então, aquele camarada lá que estava na guarda, ele ficou desesperado, né? E tentou tirar a própria vida. Então, o que é que acontece? Lá em Atos 16, 28, o apóstolo Paulo tranquilizou aquele carcereiro, dizendo que nenhum preso tinha fugido, né? Então, assim, cidadão, calma, deixa a tua espada aí, embainha a tua espada. Estão todos os presos aqui, pode conferir aqui, ó, ninguém fugiu, está todo mundo aqui de boa, ninguém vai fugir, não precisa você tirar a sua vida, e fica tranquilo, e estamos todos aqui. Então, pessoal, após essa manifestação grandiosa do poder de Deus, o carcereiro, né, a gente pode observar que ele teve uma atitude interessante, né, que é exatamente a pergunta lá do Atos 16:30, que antecede o 16:31. Então, a gente pode observar que ele fez a seguinte pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro a eles. Então eu fico imaginando assim, que esse carcereiro, para ele fazer essa pergunta, ele não fez do nada, né? Ainda mais falando de salvação. A gente pode observar aqui, de acordo com os textos, que ele já tinha ouvido os burburinhos que estavam acontecendo lá na cidade, as pregações daqueles missionários, as curas, os milagres. Então ele tinha ouvido tudo aquilo, principalmente a questão de falando do tal de Jesus Cristo, né? O Salvador, né? Cristo Salvador. Então eu tenho certeza que ele tinha conhecimento já. Aquela sementezinha da palavra do Senhor já estava plantada no coração dele, estava faltando só florescer. Então ele fez essa seguinte pergunta para eles, lá em Atos 16:30. Então ele pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E lá em Atos 16:31, a resposta clara e precisa é: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Que maravilha, irmãos, que bênção do Senhor, né? Então aquele camarada lá que estava prestes a tirar a própria vida, de repente ele recebe uma palavra de esperança e de salvação. Então, irmãos, como eu falei no início, né, a gente também pode estar fazendo a seguinte pergunta: se a nossa salvação ela é coletiva ou individual, né? De acordo com o versículo que foi lido, né? A gente tem que ter cuidado, né, que a resposta lá do verso 31
ela não pode ser considerada de forma isolada, né? Porque o princípio bíblico da salvação é um princípio individual, né? Vejamos o que diz em João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então a salvação é algo individual, ou seja, a primeira pessoa que foi alcançada foi a vida do carcereiro. Ele teve a sede, ele buscou, ele perguntou e ele recebeu a resposta da parte de Deus, né? E a Bíblia vai nos afirmar, né, através de outros textos, né, que essa salvação ela é individual, né? Que aquele que crê e que for batizado será salvo. Então, salvação individual, não coletiva, né? Então, nós podemos também, irmãos, estar destacando aqui a segunda situação, né? Muitos aqui têm familiares. Então, você tomou a sua decisão e alguns parentes já faleceram. O fato de você ter tomado a sua decisão, ele não garantiu a salvação daquela pessoa que partiu. Eu tenho vários parentes que já faleceram e eu já tomei a minha decisão, mas a minha decisão, ele não salvou aquele parente, né, aquela pessoa. Nisso nós vamos entrar na segunda situação que eu estou relatando para vocês, que é o significado, o real significado do 31, né? Então, ao falar o carcereiro, deve ser considerado à luz dos versículos que afirmam que a palavra de Deus foi pregada a ele e a todos de sua casa. Atos 16:32, que fala assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E após isso, eles creram e foram batizados. Então, esse versículo, ele traz a explicação completa, né? Porque quando a gente lê o 31, só diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas aqui, no decorrer dos versículos, ele relata que após isso, quando eles foram lá na casa do carcereiro, eles pregaram a palavra para cada um daqueles membros lá da família dele. Todos eles creram individualmente e foram batizados. Atos 16:33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, irmãos, dessa forma, nós vemos que a salvação deles veio através da pregação da palavra, né? A palavra e da fé em Jesus Cristo. E não apenas por conta da fé do carcereiro, né? Então ela veio por conta da palavra que foi pregada para cada um deles, e cada um abriu o seu coração e recebeu a salvação da parte de Deus, né? Se alguém da família naquele momento não quisesse receber, fechasse o seu coração para Cristo, com certeza iria estar perdendo a oportunidade de estar salvo. Mas todos foram salvos porque creram, acreditaram, como dizem as Escrituras. Então nós devemos entender que aquele carcereiro, ele foi o condutor da graça de Deus para a sua família, que é o que nós devemos ser para as nossas famílias atuais. Então cada pessoa, cada membro da primeira igreja batista deve ser um condutor. Então a partir do momento que crê no Senhor Jesus e será salva você e sua casa, é porque você será um condutor da palavra de Deus para levar e alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra. Não somente a gente está falando de pai, mãe, filho, né? Mas tem várias situações, vários parentes nossos que precisam da palavra de Deus. Então nós temos a obrigação, irmãos, de ser condutores, né? O bom que a gente vê na palavra de Deus é esses exemplos, né? Daquele carcereiro sendo um condutor e salvando toda a sua família através de Jesus Cristo. Então Deus, Ele nos dá exatamente isso, irmãos. Ele abençoa nossas famílias, né? E a oportunidade de sermos esses condutores, possibilitando que eles possam ouvir e serem salvos através da palavra, né?
E nós devemos ter esperança na salvação da nossa família e trabalharmos para isso todos os dias. Cada um de nós devemos nos render aos pés de Cristo, né? E sermos cooperadores de Deus nessa grande missão. Lá em 1 Coríntios 3,9 fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, irmãos, a maior necessidade da família é Jesus Cristo. Aquele carcereiro, ele foi abençoado. Aquela família foi completa com a maior necessidade, que é Jesus, que é Deus. Então é isso que nós devemos, irmãos, buscar todos os dias, ser esse condutor da palavra, ajudar aqueles que precisam e estar prontos, abertos a ser servos e a ser cooperadores de Deus no edifício do seu reino e da sua palavra. Então, irmãos, a minha palavra nessa noite, a minha reflexão é: sejam esse condutor da palavra, sejam essa pessoa que vai preencher, né, através da sua vida, aquela pessoa que vai levar Cristo à sua família, porque os nossos familiares eles precisam, né? E principalmente nós como pais, né, como homens que estamos à frente da nossa família, nós temos essa responsabilidade também maior, né? Não que a mãe não tenha, né? Mas nós temos essa responsabilidade de ser esse condutor, de ser essa pessoa que está levando a palavra, orientando, né? É claro que a gente não tem esse peso de ter que todos da sua família estar salvos por conta da sua decisão. Foi aquilo que eu falei. A família do carcereiro só conseguiu a salvação porque eles creram e aceitaram. Mas a gente tem o nosso dever, o nosso papel, né, de pregar, principalmente para os nossos, né? E o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo é que converte, né? E ele que salva. Então, irmãos, que nessa noite possamos ter consciência de que somos servos e que nossa família precisa de Deus, né? Que a maior necessidade da nossa família não é luxo, não é uma boa casa, um bom salário, um bom trabalho. A maior necessidade da nossa família é Deus, é Jesus Cristo. Sem Jesus não adianta, né? Existem várias famílias que a gente vê, visualiza, que tem alegrias artificiais e que não tem Cristo e que é derrota total, né? Que é fachada, né? Que é um sepulcro caiado. Mas aquela família que realmente está aos pés de Cristo, aquela família que persevera, aquela família que está prostrada diante do Senhor, por mais que você não tenha muitos bens, muitas posses, mas você tenha a alegria, né? A alegria verdadeira que vem da parte de Deus. Isso é que nós precisamos. E o principal que nós precisamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque essa vida aqui vai passar. O que importa mesmo é a nossa eternidade ao lado do Pai, ao lado do nosso Deus verdadeiro, ao lado de Cristo. Amém?